E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aula de literatura, mas antes, claro, como sempre, dizer que eu espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam com saúde e que todos vocês estejam se cuidando, hein, galera? Isso é muito importante. Mais uma aula de literatura, professor Babington Oliveira. E agora vamos falar de quê? Fases do modernismo no Brasil. Lembra que eu falei do modernismo em Portugal? Citei, por exemplo, Orfismo, que é baseado na revista Orfeu. Citei o. Ah, me deu branco aqui agora, isso acontece nas melhores famílias. Presencismo, da revista Presença, tudo isso? Pois bem, nós também tivemos fase no modernismo brasileiro. E professor Marcos Oliveira, esse que vos fala, e vamos que vamos então citar essas fases do modernismo brasileiro, galera. Eu adoro falar disso. Vamos que vamos. De 2 a 1930. Aqui nós temos nessa fase heróica como primeira característica a renovação. A primeira fase, conhecida como heróica, é apontada como a mais radical de todas, já que reclamava o abandono de todas as convenções e a total renovação de paradigmas. O que é que você quer dizer com isso, Barton? Calma que eu explico, meu querido e minha querida. Eu quero dizer que aquilo que era costume, que era feito habitualmente, simplesmente seria desmontado, destrinchado, ok? Irreverente iconoclasta. Barton, o que é iconoclasta? Calma, querido. Iconoclasta é aquele ou aquela que desmonta crenças e costumes, ok? Esta geração decidiu destruir todos os modelos, partindo em busca de algo original e verdadeiramente brasileiro. Este processo também passou por uma revalorização da cultura indígena, tantas vezes relegada para um segundo plano. Nacionalismo. O nacionalismo foi um dos traços marcantes dessa fase, assumindo contornos diametralmente opostos. De um lado estava o nacionalismo crítico, que denunciava as violências da realidade brasileira. Do outro estavam os ufanistas. Ufanismo é aquela situação em que você vive um mundo de sonhos, ok? Com seu patriotismo exacerbado e ideias extremistas. Revistas e manifestos. Entre as publicações da época, se destacam a revista Claxon, em 1922 e 23, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, 1924 e 1925, e a Revista de Antropofagia, 1928 a 1929. Galera, olha só, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês aqui. Primeiro, a primeira coisa é a revista Claxon. Barton, de onde que vem esse nome? Não sei. Sinceramente, não sei. Agora vamos lá. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Por que Pau-Brasil? Porque é uma árvore genuinamente brasileira que dá nome ao país e quando você corta, a seiva dela é vermelho sangue. Então você tem essa equiparação à cultura. Você precisa de uma cultura nacional que seja realmente brasileira e que se você podar essa cultura, a tendência é sangrar. E a revista Antropofagia. O que significa antropofagia? Significa comer homem, ou seja, comer o ser humano. O que essa revista propunha? O que essa ideia propunha? Você devorar a cultura de outros países, misturar com coisas que é nossa e vomitar cultura brasileira, devolver cultura brasileira, ok? Dando seguimento então, galerinha. Bem, galera, olha só. Aí nós temos dois exemplos muito marcantes da primeira geração. Aqui nós temos o Abaporu, né? Que é uma pintura do Tarsila do Amaral. Eu só colocarei essa pintura aqui porque o nosso foco é mais a literatura, não desmerecendo as outras artes, tá ok? Mas o mais importante é o Abaporu. E aqui nós temos um poema de Oswald de Andrade chamado Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Pessoal, esse texto ele está se referindo muito claramente a quê? A
linguagem coloquial, a importância da linguagem do dia a dia. A gramática diz uma coisa, dê-me um cigarro. Na prática, ninguém fala assim, né? Vamos falar como todo mundo fala? Vamos fazer arte como todo mundo entende? Vamos escrever como todo mundo fala? Fica melhor para todo mundo. Então, pronominais, ok? Segunda fase, fase de consolidação ou geração de 30. Mais ponderada que a anterior, esta é uma geração de continuidade, que mantém alguns dos princípios fundamentais do modernismo de 22, como o verso livre e a linguagem coloquial, ou seja, a linguagem do dia a dia, ok? Segunda fase é a fase da consolidação ou geração de 30. Regionalismo. Prestando atenção às diferentes realidades nacionais, em vários pontos do país, esta fase de consolidação começou a perceber as desigualdades que existiam no Brasil. Assim, o regionalismo na época, enfatizado principalmente no Nordeste, denunciava práticas como o coronelismo, a exploração da classe trabalhadora, as consequências da escravidão, a precariedade dos retirantes, entre outras. Além das temáticas, a literatura começou a estar atenta às próprias linguagens locais, reproduzindo expressões regionais e gírias. O ano de 1928 marcou a ascensão do romance regionalista, com A Bagaceira, de José Américo Almeida, e Macunaíma, de Mário de Andrade. Olhar sociopolítico. A segunda onda modernista se afasta do desejo de destruição da primeira fase. Dedicada principalmente à poesia e ao romance, a geração de 30 começou a se debruçar sobre as questões sociopolíticas e filosóficas, adotando uma postura mais solene e consciente. Buscava o lugar do homem no mundo e refletia sobre o cidadão brasileiro. Galera, olha só. Não é incomum nós compararmos muito esse período com o realismo, principalmente na época do Machado, ok? Eles beberam dessa fonte, sim. E então a tendência é o quê? É você citar situações regionais. O que acontece no Nordeste? Por que o Rio é diferente? E aí nós temos polos muito pesados. Um deles é o Nordeste e o outro é o Sul. Sendo que no Nordeste nós tivemos diversos autores que falaram do Nordeste. E no Sul nós tivemos principalmente um. Tivemos outros também, mas principalmente um, que é o Érico Veríssimo, ok? Depois a gente vai falar sobre ele também. Esse olhar sociopolítico, a base dessa literatura surgiu em 30, só que ela foi levada mais para frente, tá? Porque quando eu falar do Érico, você fala, pô, mas ele falou do Érico em 30. Porque ali começou a base disso. A outra coisa que pesa também é a visão sociopolítica. Tudo bem, nós temos problemas, mas por quê? De onde é que vem esse problema? Como é que surge esse problema? Ou seja, repare que a gente fala sobre problemas no Nordeste, exploração da sociedade trabalhadora desde 1930. Estamos em 2020. Já estamos indo para 100 anos dessa brincadeira, né? Mas vamos que vamos. Pessoal, como eu vinha falando, essa linguagem, esse texto da segunda geração recai muito para esse lado do regionalismo. E aqui nós temos um exemplo com o trecho de O 15 de Raquel de Queiroz, que diz o seguinte: o povo se apinhava na avenida. Olha, apinhava. Aqui nós temos aqui, ó, apinhava, um termo que quase não é usado. Aqui para cima, lá para o Nordeste é muito usado, né? Aqui para baixo, melhor dizendo. O dinheiro circulava alegremente entre as lâmpadas de carbureto, olha aqui, ó, espargiam sobre o burburinho focos de luz muito branca, que tornava baça e triste a cara afilada da lua crescente. Num grupo, a um recanto iluminado, Conceição, Lurdinha e o marido, Vicente, e o novo dentista da terra. Um moço gordo, roliço, de costeletas crespas e o pince-nez sempre mal seguro no nariz,
conversavam alegremente. Pince-nez é aquele óculos que não tem haste, ok? Reparando que tem uma linguagem que é focada, que traz, que remete ao Nordeste? Não é à toa, é intencional. A intenção é dar verdade a esse texto, ok, galera? Vamos seguir então, pessoal. Terceira fase, fase pós-modernista ou geração de 45. Vai de 1945 a 1960. A geração de 45 ficou conhecida como pós-modernista, já que ela se opunha aos parâmetros estéticos da fase inicial, como a liberdade formal e a sátira, entre outras. Existem algumas controvérsias acerca do final desse período, embora seja apontado o ano de 1960. Alguns críticos acreditam que se estendeu até a década de 80, e alguns críticos que não aceitam outros termos dizem que ela ainda não acabou. Tá ok? Agora, literariamente, o que cai na prova, o que vai cair em concurso, 60. Tá ok? Se algum dia alguém quiser fazer letras aí, a gente senta depois e debate se parou em 60 ou não. Vai ser um prazer fazer esse debate com um aluno, com um futuro mestre, né? Um futuro professor. Né? Terceira fase, fase pós-modernista, geração de 45. Intimismo, ou seja, trazer de volta uma base, algo que dá saudade. A literatura da época deu primazia à poesia, que era amplamente influenciada pelas agitações políticas, nacionais e internacionais. O mundo começava a ser assombrado pela Guerra Fria, uma série de conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Durante esse período, o Brasil enfrentou o final da Era Vargas, o populismo e também os movimentos que prepararam a instauração da ditadura ou do governo militar. Tá? A poesia produzida nesta fase se caracteriza por ser grave, séria e focada na reflexão e no indivíduo. Galera, olha só, a visão política era muito forte na época. Então, o que acontece? Havia uma necessidade de que a poesia não podia ser só aquela coisinha linda e eu amo essa menina não me ama. Não, tem que ser uma coisa mais séria, uma coisa mais focada. Porque o momento político, o momento histórico pede isso. Lembre sempre do que eu falo. Para mudar a cultura, mudou a sociedade. A sociedade estava mudando. O próximo passo, a cultura muda. Regionalismo focado no sertão. Na prosa, no entanto, se mantém a tradição do regionalismo, dessa vez atento à realidade sertaneja. Um dos maiores exemplos é o clássico da literatura Grande Sertão Veredas, de 1956. Galera, esse livro é muito bom. Aconselho a todo mundo. Tá ok? E, para exemplo, dessa terceira geração modernista, nós temos o quê? Poeminha do Contra, do nosso querido Mário Quintana, que diz o seguinte: todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. O que ele quer dizer com isso, galera? Lembre que esse poema foi escrito no período de governo militar. Então, essa visão do militar como uma regra mais rígida, como algo que trava muito a cultura, ok? Pessoal, só deixando claro, não estou defendendo nem atacando governo nenhum. Estou dizendo através da interpretação do poema e da questão cultural. Então, estes que aí estão atravancando meu caminho, me travando, não me deixando seguir adiante, eles passarão, isso vai acabar. E eu, passarinho é um símbolo de liberdade, galera. Entenderam o que ele quis dizer com isso? Então, pessoal, continuando. Principais autores do modernismo e suas respectivas fases. Na primeira fase, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. A segunda fase, que para mim, minha opinião, é uma das melhores. Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz. Terceira fase, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mário Quintana, João Cabral de Belo Neto, Lígia Fagundes Telles e Ariano Suassuna. Ok, galera? Pessoal,
Tendo dito isso, espero que tenham entendido. Lembrem sempre que, se puderem, deixem o feedback para mim, ou no YouTube, ou no próprio Google Classroom, ok? Se cuidem. Lembrem sempre daquela frase: vocês se cuidam por mim e eu me cuido por vocês. E logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos juntos, ok? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Deus abençoe e nos guarde a todos. Valeu, até a próxima, se Deus assim permitir. E fui!